Vejam, hoje nós vamos falar de questões que são muito importantes em nossas vidas. E é claro, é óbvio, estão relacionadas à temática desse evento. Então nós vamos falar sobre o poder da iniciativa, do empreendedorismo, tudo isso voltado para o turismo. Só que nós vamos mais adiante, porque existem questões transversais que atravessam esses temas, como por exemplo, a boa vontade, saber exatamente onde se deseja ir, como chegar, quais resultados alcançar, e isso implica numa reflexão sobre as nossas vidas. A vida humana, vocês já pararam para pensar, ela é curta, sob uma determinada ótica. Mas quando as pessoas enfrentam dificuldades, está tudo muito difícil, parece que a vida se arrasta, ela vai devagar, é penosa. Então não vale a pena levar uma vida penosa, cheia de frustração, de ressentimento, de mágoa, de sofrimento. Não vale a pena. Então que comecemos esse dia da melhor forma possível. E ali vocês estão vendo o tema da palestra: a liderança transformacional e sua relevância para o turismo empreendedor. Então a gente vai começar abordando essa questão da liderança. Por que liderança transformacional? O nome já diz tudo. É aquele estilo de gestão voltado para a mudança. Mas não é qualquer mudança, é a mudança para melhor. O líder transformacional é aquele que vê coerência na vida, é aquele que procura dar sentido a tudo que faz, é aquele gestor que respeita, que acolhe, que ajuda, que acompanha, que organiza, que é solidário, que é paciente, que é compreensivo. Vejam que o líder transformacional, ele precisa reunir uma série de qualidades humanas importantes. E isso diferencia o líder transformacional do líder comum, ou do simplesmente chefe, aquele que quer mandar, aquele que é autoritário, aquele que desrespeita, aquele que impõe a sua vontade. Não é essa a liderança que nós queremos para a área de empreendedorismo no turismo. Por quê? Porque lideranças negativas não conseguem alcançar resultados minimamente satisfatórios. A liderança transformacional investe na educação. A liderança situacional acredita no potencial humano de mudança, de transformação da realidade. E a educação é um instrumento poderosíssimo nessa tarefa. Mas, para início de conversa, minha gente, a liderança transformacional deve saber para onde vai. Mas alguns de vocês podem estar se perguntando: na liderança, quem é o líder? Todos nós somos líderes. Mesmo que não constantemente, não de forma permanente, mas somos líderes situacionais, circunstanciais, porque na vida tudo passa. Exercemos a liderança em casa quando orientamos um filho, quando ajudamos um irmão, quando tomamos a iniciativa de apoiar os nossos pais. Isso é liderança na família. Líder é aquele que dá o exemplo, é o que faz acontecer, é o que toma a iniciativa. E aí sim ele consegue transformar a sua vida e a dos demais. Quando nós estamos na escola, mesmo na condição de aluno, e assumimos o protagonismo por aprender uma determinada lição, o que é que acontece? Exercemos uma liderança. Quando apoiamos colegas que estão desestimulados, ou quando somos professores, e aí sim vem a incumbência de tentar construir coletivamente conhecimento. Somos líderes nas empresas em que trabalhamos. Isso quando assumimos a responsabilidade dos nossos atos, das nossas atitudes, das nossas atividades, do trabalho que a gente realiza. Somos líderes na igreja que frequentamos, mas para isso precisamos respeitar os princípios nos quais acreditamos. Então, se somos cristãos, quais são os princípios? Princípios bíblicos. É possível exercer a liderança em qualquer contexto, independentemente do cargo que se ocupe, da hierarquia,
do que você esteja fazendo. Então, eu não estou falando de liderança transformacional num contexto de uma multinacional, e é o CEO, né? O comandante dessa multinacional, que é unicamente o líder transformacional. Ele pode ser líder transformacional também, mas aquela pessoa que ocupa o cargo mais humilde dentro da hierarquia organizacional de uma grande multinacional pode e deveria exercer liderança. O exercício da liderança é um fator de desenvolvimento humano. O exercício pleno e consciente, que aí sim a pessoa precisa ter consciência, o exercício da liderança nos engrandece, nos faz mais humanos, mais responsáveis, mais atuantes. Agora, atuar para quê? E agora prestem bastante atenção, por favor. É necessário que cada um de nós que estamos trabalhando e compreendendo com esse conceito da liderança transformacional, saibamos para onde estamos indo e, sobretudo, onde queremos chegar. Aí eu vou contar uma história para vocês, porque é sempre muito bom fazermos ilustrações, não é verdade? Certa vez, um renomado pastor evangélico, era considerado um grande pregador, muito conhecido no país inteiro. E ele foi fazer uma conferência bíblica numa determinada cidade do interior de São Paulo. Mas ele estava muito apressado, porque a viagem tinha sido difícil, tinha enfrentado chuva no percurso, estava atrasado. Ele estava ao lado da esposa dele no carro. E para complicar ainda mais a situação, o sinal da internet havia desaparecido. E aí ele não conseguia se orientar por meio do GPS para chegar lá na igreja, ficou desesperado. Então ele parou no posto de gasolina e perguntou assim para o frentista: meu filho, você sabe onde fica a igreja X? A igreja tal? Aí o rapaz falou: mas quem é o senhor? Que ele nunca tinha visto ele na cidade, a cidade era muito pequena. Ele falou: eu sou um pastor e vim fazer uma grande pregação, inclusive você é meu convidado, podemos ir até essa igreja. Aí o que o senhor ensina na igreja? Ele falou: eu ensino as pessoas como chegarem aos céus, ao paraíso. Aí o rapaz colocou a mão na cabeça, ficou confuso e falou: mas como é que o senhor vai ensinar as pessoas a chegarem no céu e no paraíso se o senhor não sabe onde fica a igreja aqui pertinho? É uma ilustração interessante, porque o rapaz acreditava que para saber de algo que era bem mais importante, ele tinha que saber do real. Será que nós sabemos daquilo que é mais elementar, mais simples, de para onde queremos ir? Se vocês fizerem uma enquete, uma pesquisa, e perguntarem para as pessoas: como é que você se enxerga daqui a 5 anos? Ou onde você deseja estar daqui a 8 anos? O que você quer fazer daqui para frente? Onde quer chegar? Eu garanto a vocês, a maioria das pessoas não saberão responder. Não saem do elementar. Mas aí algumas poderão dizer: eu quero ser feliz, eu quero ser bem sucedido, eu quero conseguir um trabalho digno, que me engrandeça como pessoa, como cidadão, como pai de família, como trabalhador. Aquilo que há de mais importante, às vezes as pessoas compreendem, mas não tem como alcançar, porque assim como o pastor não sabe do elementar, que é chegar num ponto mais próximo, mais realista, que é aquela igreja que está pertinho. Ora, como é que eu vou chegar no céu se eu não sei onde fica a igreja que está a 1 ou 2 quarteirões de mim? Entenderam a ilustração? É uma metáfora, né? A gente aprende muito com a questão simbólica, né, das coisas. Vou falar de mais uma ilustração para que fique tudo isso muito claro para vocês, muito claro, porque grande parte das pessoas também reclamam da vida que levam hoje em dia, porque acham que deveriam estar melhor. E nessa confusão entre achar que está no inferno e quer ir para o céu, ou que do céu é possível ir para o inferno, muitas pessoas acabam perdendo a própria orientação de vida. Então eu vou falar para vocês de uma caravana que adentrou no deserto do Saara, que é um deserto enorme. E essa caravana era constituída por centenas de pessoas, várias carruagens,
Aí existiam mulheres, crianças, homens, né, pessoas idosas, cavalos, tinham muito alimento, víveres, água, e a caravana foi avançando. Isso aconteceu há muito tempo, ainda no século XIX. Então eles não tinham instrumento de orientação. Eram nômades e queriam atravessar o deserto. Pois bem, foram surpreendidos com uma tempestade de areia terrível. E essa tempestade foi tão forte, tão violenta, tão brutal, que eles ficaram perdidos. Um seguiu para um rumo, o outro para outro rumo, de maneira que um desses viajantes, ele se viu sozinho no meio do deserto. Não conseguia ver mais ninguém, nem as carruagens, nem o cavalo. Ele tinha ficado sem água, sem comida, estava sozinho no deserto. Aí ele começou a se perguntar, mas o que eu fiz para merecer isso? O que é que devo fazer para mudar essa situação? Começou a vagar pelo deserto. Ele não sabia para onde estava indo. Ele não sabia. Mas no seu íntimo ele procurava um lugar que tivesse água, que tivesse sombra, que tivesse comida, né? Pois muito bem, ele teve uma sorte tremenda, vocês sabiam? Porque depois de vários dias andando durante o dia sob o sol escaldante do deserto, e à noite enfrentando temperaturas baixíssimas, porque vocês sabem que no deserto a temperatura à noite cai às vezes para 0 graus, ou até abaixo de zero, e durante o dia pode atingir 45, 50 graus. São condições terríveis para a vida humana. Mas ele foi encontrado por um grupo de pessoas. Imediatamente viram que ele não estava nada bem, o levaram para um oásis. O que é um oásis, gente? Era justamente o que ele queria. É aquele lugar que tem água, que tem comida, que tem sombra, né? Um lugar para repousar, um oásis. Quem não quer o oásis, né? A questão do oásis também é muito simbólica, nós só queremos o melhor, isso é bom. Mas chegando no oásis, ele recebeu tratamento, atenção, né? E aí, naquele processo de acolhimento, quando ofereceram para ele água e comida, ele começou a pensar em tudo que tinha se passado com ele, naquela aventura no deserto. E aí ele deixou a água e a comida de lado, prestem atenção, e começou a narrar: eu passei fome, passei sede, eu achei que ia morrer, eu estava sofrendo muito, peregrinando sozinho no deserto depois da tempestade. E aí as pessoas começaram a perceber que ao invés de se cuidar naquele momento, ele estava simplesmente buscando o que tinha acontecido com ele. E vejam, que parecia ser um lamento de saudade. Olha, eu vivi uma grande aventura, eu nem sei como é que eu estou vivo aqui. Então prestem atenção, os grandes sábios da humanidade, muitos deles se encontram no Oriente, já falaram sobre isso. Aquele que está no oásis não deve sentir saudade do deserto, e aquele que está no deserto deve procurar o oásis, mas quando o encontrar, deve fazer o melhor. Então, para todos aqueles que no oásis sentem saudades do deserto, que no deserto buscam o oásis, no oásis sentem saudade do deserto, vai o segredo desses grandes sábios. A vida acontece aqui e agora. Ainda há pouco eu falei para vocês, você consegue se enxergar daqui a 5 anos? Onde estará? O que vai fazer? O que deseja fazer? Já pararam para pensar nisso? Só que vocês só vão chegar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 50 anos, a partir do que for construído agora. O passado é importantíssimo, porque ele nos serve de referência, nos dá identidade, que a nossa identidade foi construída desde que éramos pequenininhos, desde a tenra idade, a partir do contato com os nossos pais, nossos irmãos, os primeiros amigos, os primeiros colegas de trabalho, e isso foi sendo construído ao longo da vida. Identidade é a síntese de quem somos, tem a ver com a nossa cultura. Cultura e identidade andam de mãos dadas, mas é necessário valorizar
um momento em que é possível transformar a realidade. Aí eu pergunto para vocês, qual é esse momento, minha gente? O presente. Então preste atenção nisso que eu vou dizer para vocês, que tem tudo a ver com a ilustração da caravana. O passado e o futuro se encontram permanentemente no presente. O passado é referência. E eu sou historiador e posso dizer para vocês uma máxima da historiografia. É aquela de que o passado é algo que se consumou no tempo. É importante, mas nós não temos ingerência sobre o passado. Se você magoou uma pessoa, se aferiu, e ela hoje se sente magoada, muito triste, você não tem como voltar no passado para desfazer o que fez. Mas nesse momento presente, se for possível ter acesso a essa pessoa, você pode chegar até ela e pedir desculpas e buscar uma reconciliação, ou seja, a transformação real, efetiva da vida só pode acontecer no momento presente. E o que é que nós vemos constantemente? Pessoas que passam dias e noites chorando pelo passado, às vezes como esse viajante da caravana, num lamento de saudade por aquilo que não foi bom. Ele deveria se alimentar, tomar água e pensar nos próximos passos. Eu vou sair desse oásis, eu vou voltar para casa, vou voltar a trabalhar. Não, ele ficava o tempo todo buscando o passado, mas da maneira mais equivocada possível, como muitos fazem hoje. O passado foi bom, há 50 anos atrás eu era feliz, ou há 10 anos atrás eu me sentia bem. O mesmo se dá com o futuro. Existem pessoas totalmente insatisfeitas com o seu presente, não buscam consolo no passado, buscam no futuro. Hoje eu sou infeliz, mas daqui a 2 anos eu vou casar e aí eu vou ser feliz, vou me casar, ou vou ganhar na Mega Sena, ou vou conseguir um bom emprego, ou vou passar num concurso. Isso também não é apropriado. Veja, eu estou falando da importância de sabermos para onde estamos indo, mas nós precisamos decidir isso agora, não projetar para frente, até porque a nossa condição humana é de uma fragilidade, e ainda pouco eu comentava isso com vocês. A nossa condição humana é de uma vulnerabilidade tão grande que nenhum de nós pode ter certeza se estará vivo daqui a 5 minutos, quanto mais daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos. Agora, por conta disso, vamos abrir mão do futuro? Não. Vamos construir o futuro a partir de agora. E é isso que devemos fazer nesse momento, refletir sobre a nossa vida agora, como empreendedores. Pode ser sensível empreender. Você pode empreender em casa, você pode empreender na escola, na igreja, por que não? No seu negócio, no seu projeto. Vocês já pararam para pensar no que vem a ser empreendedorismo? É a capacidade e a disposição de desenvolver, organizar, planejar, gerir um negócio ou um projeto. Qual a finalidade disso? Alcançar resultados, bons resultados. Mas além de alcançar, por exemplo, resultados financeiros, resultados na forma da satisfação do cliente, da perenidade da nossa relação com o cliente, além disso é necessário gerar valor. E eu venho dizendo isso em vários eventos. Valor, minha gente, pelo amor de Deus, valor é diferente de preço, porque aquilo que realmente tem valor na vida é imprecificável, não pode ser vendido, trocado, transacionado, comercializado. O amor de um pai por um filho pode ser vendido? Não pode. O valor é inestimável, não pode ser estimado, é imprecificável. Uma amizade verdadeira pode ser comprada? Alguns tentam comprar, em vão. Um grande amor, um amor verdadeiro, genuíno, sincero, pode ser comprado? Não tem preço, mas tem um valor incomensurável, um valor que não pode ser medido. Então, como empreendedores, nós temos que distinguir aquilo que tem valor
realmente do nosso negócio, do nosso projeto, daquilo que tem preço. Devemos saber para onde vamos no negócio, porque senão vamos fracassar nos primeiros meses. Daí entra o que eu falei anteriormente: preparação, educação, qualificação. E por falar em educação, eu quero falar para vocês que existem duas formas de educação: a educação sistemática e a educação assistemática. Educação sistemática é aquela onde existe uma organização prévia, uma preparação na forma de livros didáticos, de apostilas, de laboratório, de professores preparados, de escola. Essa é a educação sistemática. É importante? Importantíssima. Mas também existe a educação assistemática, que se dá o tempo todo em nossas vidas. Porque quando acordamos pela manhã, se tivermos disposição e interesse, podemos aprender. Até porque o ato de aprender requer intencionalidade. Eu só vou aprender se quiser aprender. Se não quiser aprender, eu não vou aprender. E muitas pessoas fazem uma opção totalmente equivocada, que é a desaprender aquilo que foi bom, quando nós só devemos desaprender o que foi ruim, para construir novos conhecimentos. Porque o conhecimento é uma coisa que se faz e se desfaz, se constrói e se desconstrói. E na educação assistemática nós aprendemos, prestem atenção, lendo um livro, assistindo um telejornal, conversando com outra pessoa, pode ser um jovem, pode ser uma pessoa idosa, pode ser uma criança. O diálogo nos permite o aprendizado. A leitura de um livro que você escolher, que eu escolher. A observação do pôr do sol. A gente aprende tanto, olhando as estrelas, a infinitude do universo, observando comportamentos de gentileza, de cortesia, ou aqueles mais bruscos, onde as pessoas não têm civilidade e educação. A gente aprende de forma assistemática o tempo todo. Aprendemos a fazer um feijão bem temperado, a cozinhar uma carne, aprendemos a fazer uma faxina bem feita. Tudo na vida podemos aprender, mas temos que ter interesse e disposição para aprender. E para você saber para onde vai, você precisa aprender. Por quê? Pedro, qualquer viajante sabe disso. Eu só vou chegar ao destino que desejo chegar, né? Eu só vou chegar até lá se eu souber o caminho. Eu preciso aprender. Então, quais são os meus sonhos? Quais são os meus anseios? Gente, quais são os projetos de vocês? E o que vocês precisam aprender para chegar até lá? E aí, quando a gente fala de empreendedorismo voltado para o turismo, a gente entra numa área nobre, mas também sensível. O turismo é uma atividade econômica? É uma atividade econômica, mas além disso, é uma atividade de interação humana, de prestação de serviços humanizados. Isso ocorre na rede hoteleira, com um guia de turismo, alguém que oferece produtos que são produzidos na própria região, com artesanato. O turista é um ser humano que tem sentimentos, ele quer ser bem recebido, bem acolhido, bem tratado para voltar, para divulgar para outras pessoas. Vocês já pararam para pensar nisso? Não é uma atividade qualquer, vou encher meus bolsos com turismo, mas o que você vai fazer dentro dessa atividade que é ampla, que você tem um turismo de negócio, o turismo da área da educação, o turismo empresarial, né? O turismo por exemplo, de uma atividade rural, com a criação de bichinhos. Você tem um turismo baseado na realização de trilhas pela floresta. É muito vasta essa área do turismo. O que é que você quer fazer? Não precisa se preocupar em me responder, porque independentemente de onde você atue dentro do turismo, a interação humana será decisiva para o sucesso do seu negócio, para que você seja bem sucedido em tudo que fizer. Certo, gente? Então a gente já falou ali sobre a questão Quo Vadis. O que é Quo Vadis? É uma expressão latina, que vem do latim, e na realidade é uma pergunta. Quo Vadis, numa tradução mais aproximada do português, seria: para onde vais?
Inclusive tem um livro chamado Paul of Hades, um filme muito interessante, acho que vocês vão gostar. Vamos lá, a gente já falou da liderança transformacional, o empreendedorismo e do turismo, a liberdade de escolher e decidir. O filósofo francês Jean-Paul Sartre dizia que todos nós estamos condenados à liberdade de escolher. Vejam, não escolher é por si só também uma opção. E muitos optam por não escolher nada. Mas nós estamos condenados a essa liberdade de escolher. Então decida para onde você vai. Essa é a temática da palestra. Onde você quer chegar? E aí, pessoal, a gente avança naquela questão de por que isso acontece comigo. Às vezes porque eu não me preparei, não me importei adequadamente, preciso amadurecer, preciso refletir, preciso me reposicionar para saber onde quero ir, não é? O que fazer para mudar a situação? Nós já falamos aqui. A mudança requer atitude. Se você tem dificuldade em operacionalizar uma determinada máquina, tenha a atitude de querer aprender. Se você tem dificuldade de dialogar com as pessoas e de lidar com elas, tente aprender a lidar com elas. Tá? É necessário uma postura firme, convicta de quem quer mudar para melhor. Certo, pessoal? Liderança versus gestão, já falei no início também, né? Ali está, resolva problemas, não tá? Nós já falamos sobre isso, mas eu quero dar uma ênfase. Gerenciar, gerir, administrar é essencialmente resolver problemas e administrar a escassez de recursos em tudo que a gente faz na vida. Então, vamos voltar àquela questão. Está insatisfeito com hoje por quê? Aí você pode me responder, porque eu tenho muitos problemas. Mas aí eu pergunto para você, quem é que não tem problemas? Só que algumas pessoas deixam os problemas se acumularem, não fazem nada para resolvê-los, e outras tentam resolvê-los, com a certeza de que outros problemas virão, e assim elas progridem. Não podemos desanimar, não podemos sucumbir diante dos problemas, porque ele é constitutivo do viver humano. Até os animais tão bonitos, né? Como a onça, como o leopardo, o leão, eles já acordam cedo pensando na caça. Não fazem por maldade, fazem por instinto, que é uma sabedoria programada antes do nascimento. E aí é uma questão maravilhosa do Criador. Mas os animais se preocupam, o passarinho pensa, onde é que eu vou ciscar para encher o patinho? O patinho pensa, eu vou nadar, né? Aquelas aves aquáticas, como é que eu vou pescar? É próprio do viver de todas as espécies resolver problemas. O peixinho também está ali debaixo d'água procurando alguma coisa para se alimentar. Então por que o ser humano não quer ter problemas? Que nós temos que ter a atitude certa para resolver problemas. Eu já estou concluindo, tá, gente? Tem uma música do Zé Geraldo, em que Zé Geraldo é um cantor e compositor mineiro, excelente, excelente. Ele diz assim: meu companheiro que sai de casa e na vida cai, com as cacetadas desses anos todos, eu fiquei mais velho que meu velho pai. Olha que coisa bonita. Meu companheiro que sai de casa e na vida cai, com as cacetadas desses anos todos, eu fiquei mais velho que meu velho pai. O que isso significa? Que eu consegui aprender com os problemas, com o sofrimento, com as adversidades, com os desafios superados, também com as frustrações, com o medo, com a incompreensão que recebi, com a falta de ajuda ou com a ajuda que recebi. Mas todos nós caímos na vida, precisamos levantar, seguindo o exemplo dos nossos pais, seguindo o exemplo daqueles que nos servem de referência. Para concluir, meu pai é minha referência, minha mãe é minha referência. Tenho certeza que os pais de vocês também são. Cair e conseguir levantar.
pensar, se reposicionar, para saber aonde vai. O percurso é acidentado. Aonde você vai? Eu vou subir naquela montanha. Saiba que você vai ter que superar muitos obstáculos. Tem buracos, tem pedras, alguns pontos que são íngremes. Você vai ter muita dificuldade. Pense nisso, pensem nisso. E aí sim, cada um vai estabelecer onde quer chegar. E vai chegar da melhor maneira possível. Mas lembrem-se, não adiem esse projeto. Hoje é o dia da mudança. Hoje sempre é o dia possível da transformação. A vida se dá, se concretiza, a vida acontece no hoje, no agora, no presente. Essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês. Certo, pessoal? Então, pensem bastante e procurem a felicidade. Para onde vai? Onde você quer chegar? E aí volta a dizer, as pessoas vão dizer, quero ser feliz. Mas lembrem-se, felicidade é um sentimento subjetivo. Cada um é feliz à sua maneira. Às vezes a pessoa é muito feliz na roça, com uma refeição humilde, ao lado ali das cabras, né? Das galinhas, vendo o pôr do sol, e a pessoa é feliz, ela gosta. Muitos são felizes na beira da praia, muitos são felizes trabalhando com turismo, muitos são felizes trabalhando com empreendedorismo, muitos são felizes sendo professores, outras donas de casa. Seja feliz à sua maneira, mas saiba que a felicidade é esse sentimento subjetivo que precisa ser valorizado. Para a gente ter verdadeira felicidade, precisa atribuir sentido à felicidade, sabendo que ela não é permanente. Na vida nós vamos construir alguns momentos felizes, no meio das turbulências, das tempestades, das dificuldades e dos problemas que nós vamos resolver. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado dessa palestra. Agradeço de coração, muito obrigado e sejam felizes.